seguinte, olha, todas as criaturas humanas adoecem. Ou seja, todos nós adoecemos, sim, isso é próprio da natureza humana. Mas olha como é que ele completou a frase. Todavia, todos adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Todo mundo adoece, mas a cura real mesmo, são poucos que levam-se em consideração, que analisam, que pensam, que querem, que demonstram que querem realmente ser curado. Porque não basta apenas eu dizer, eu quero ser curado, mas quer ser curado? Você está disposto a levar aquela injeção de benzetacil que dói, quem tomou aqui já sabe quanto é que dói? Ou fazer o esforço que você precisa? Né? Então ele repita aqui a frase do Emmanuel. Todas as criaturas humanas adoecem. Então não é só você que adoece, nem eu, todos nós adoecemos. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Por que isso é tão difícil? É porque a cura depende de nossas atitudes, de nossas responsabilidades, de mudanças que nós precisamos fazer. E na maioria das vezes nós não queremos nos submeter a esse esforço. Não é só você, todos, quase todos indistintamente, não estão dispostos a fazer esse sacrifício por si mesmo, não é por ninguém, é por si mesmo, por mim mesmo. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, é? Você quer então que piore para poder você tomar a decisão que você precisa? É o direito que cada um tem, o chamado direito ao livre arbítrio. Você tem o direito de fazer ou não fazer. E infelizmente a grande maioria não quer fazer esse esforço. Nas nossas comunicações aqui, nas reuniões mediúnicas, às vezes aparecem alguns lá dando comunicação, tanto rebeldes, revoltados, e a gente tenta ajudar, uma conversa amigável, mas ele está revoltado porque quer e porque quer se vingar de alguém, não sei o quê. E eu digo para ele, meu amigo, nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém, muito menos você. Por favor, sinta-se aqui entre amigos. Nós não perguntamos quem você é. Se você chegou aqui, nós não perguntamos quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer, nem tampouco o que você vai fazer depois. Nós simplesmente queremos ajudar, fazer o que for possível para ajudar você. Aí geralmente eu complemento dizendo o seguinte, mas olha, tem uma coisa, aliás, 3 fatos importantíssimos, condições para a gente ajudar você. A primeira coisa é que você queira ser ajudado, porque muitas vezes a pessoa nem reconhece que precisa de ajuda, e aí, o que você vai fazer? Então, primeiro, que você queira ser ajudado. A segunda condição, aceite a nossa ajuda, porque muitas vezes o orgulho não deixa que você receba ajuda, porque senão, não posso receber isso não, ajude fulano, senão os meus amigos vão achar que eu sou fraco. Orgulho. Então muitas vezes diz que não quer, não, porque eu não sou fraco. Aí eu digo, e a terceira condição é que você esteja disposto a fazer a sua parte. Aí dou exemplo para ele. Imagina só, por hipótese, eu não sei nadar. Mas eu estou na beira do lago e vejo que tem alguém se afogando. Por coincidência ou não, eu tenho uma corda ali ao lado. E eu pego a corda e jogo para o fulano segurar para eu poder puxar ele. Se ele segurar a corda, eu vou ter condições de puxar e salvar o fulano. E o fulano não quer nem segurar a corda. Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa?
que não quer fazer o mínimo por si mesmo, para se salvar, não quer fazer. O que a gente pode fazer para uma pessoa dessa? Meu amigo, morre tranquilo, vai com Deus, porque eu não vou cair lá na água para receber aquele abraço de tamanduá e a gente morrer os dois juntos. Não, é loucura. Então essa é a questão da cura. Muitos querem, mas querem assim, entre aspas, não estão dispostos a fazer o sacrifício. Aqueles que vêm aqui, por exemplo, para o tratamento, nós ouvimos as comunicações. Geralmente de quem? De espíritos que estão acompanhando aquele fulano, aquela pessoa. E que muitas vezes começa a dizer, você está preocupado com fulano, mas ele não quer saber de nada não. Não quer saber de nada não. Olha aí, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não vai para uma igreja, não vai para um... E começa a falar das coisas que a gente fica assim olhando, mas a gente nunca reforça aquilo ali. A gente diz, meu amigo, isso aí é natural na situação que cada um se encontra. E a nossa obrigação, nosso dever é tentar fazer alguma coisa, ajudar. Se você quiser fazer, você tem, mas não vai conseguir nada não. Eu digo, não, é nosso dever, por menor que seja o resultado, mas é meu dever tentar ajudar. Aí eu digo para ele, mas não é só dever meu não, é seu também. Eu de jeito nenhum, não senhor. E aí eu cito para ele aquela frasezinha que eu li agora com Débora aqui, nesse livro mesmo aqui. Quando o Emmanuel diz, olha, quando você colocar de lado as suas preocupações, suas aflições, para fazer a alegria do outro, pode ficar tranquilo que a felicidade vai te encontrar, onde você estiver. Na verdade, é um conselho para quê? Deixa de ser egoísta, meu filho, de pensar só em você, pensa no outro primeiro, ajuda o outro que está ali morrendo, e por que isso não ajuda? Que aí o seu problema é fácil para a gente ajudar, é fácil para a gente resolver, desde que você fuja desse egoísmo e tente ajudar o outro, faça o que você puder para ajudar o outro. A Marisa postou no grupo do Cantinho, no dia 3 de setembro, estava olhando, revisando lá. Ela colocou lá um desenhozinho lá. Eu fiz questão de anotar para não esquecer aqui o desenhozinho lá. O que é que tem nesse desenho? Tem um palestrante, alguém expositor aqui, uma plateia aqui lá fora, e o fulano chega e pergunta, quem quer tomar passe e fazer tratamento espiritual? Aí um monte de gente, claro. Quem é que não quer tomar um passo? Levanta a mão. E quem é que não quer um tratamento espiritual todo? Aí levanta o braço também. E está a figurinha lá e todo mundo com o braço levantado. A segunda pergunta, quem quer estudar o Evangelho e melhorar-se? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Nós vimos essa leitura aqui mesmo, a oração tem um poder tão grande, e as pessoas, todos nós temos esse poder na mão. A oração tem um poder espetacular, podia até dizer infinito, à nossa disposição, e a gente não utiliza. É claro que muitos não utilizam por simples desconhecimento, porque não querem estudar, não querem estudar o Evangelho, não querem estudar a doutrina espírita, não querem estudar. E aí, como no grupo também recentemente alguém falou algumas lembranças do seu Uriel, que foi um dirigente nosso aqui da casa. O velhinho já morreu com 94 anos. Eu fiz as contas lá, 94. E ele de vez em quando repetia uma frase que está num desses livros do André Luiz, onde o orientador dele diz, André, sem estudos e observação, você tem que estudar? Tem, mas tem que observar, analisa, vê se aquilo faz sentido, se tem uma lógica. Então ele diz, sem estudo e observação,
demorar-nos-emos por uma eternidade como verdadeiros expoentes da ignorância. Olha só que frase. O orientador do André Luiz, lá no plano espiritual. André, sem estudo e observação, demorar-nos-emos por uma eternidade como verdadeiros expoentes da ignorância. Sabe o que é que significa expoente da ignorância? Dor e sofrimento. Você sabe qual é uma das orientações não sei se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, para os espíritas? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, estuda, meu filho. Estuda para você entender por que está acontecendo as coisas no mundo, com você e tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha, eu estou aqui no cantinho desde fevereiro de 94. Isso significa que já faz 30 anos que eu estou aqui. Foi o primeiro e único centro espírita que eu botei o pé. Antes, eu passei 20 anos estudando sobre espiritismo, por incrível que pareça. Porque foi o ano eu comecei no começo de 75, quando eu cheguei aqui, até 94 dá 20 anos. Eu passei 20 anos estudando espiritismo. Detalhe, sozinho. Alguém pode perguntar, por que você não foi para o centro? Sei lá. Ninguém nunca me convidou, né? Ninguém nunca me convidou. E eu vou passar para outra pergunta. Por que as pessoas, de um modo geral, procuram um centro espírita? Por quê? Elas procuram, geralmente, claro que tem as exceções, mas geralmente elas procuram um centro espírita quando se encontram numa situação muito difícil, muito delicada. E aí decide porque talvez porque alguém falou, um parente, um amigo, e ela, mesmo tanto constrangida, eu vou lá. Em 94 eu trabalhava com uma pessoa, numa secretaria que não interessa saber qual era, e a nossa relação até então era simplesmente uma relação profissional. Ela estava acima de mim, eu estava logo abaixo, e um dia eu sentei lá na sala dela e começamos a conversar. E ela começou a falar da vida dela para mim, da dificuldade que ela estava tendo, dos problemas, e eu aqui comigo, pensando ali, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa porque essa pessoa está numa situação muito difícil, é capaz de fazer uma besteira. Eu cheguei e falei para ela, olha, ô fulano, a minha mulher, dona Lúcia, frequenta um centro na Canangolândia já há mais de um ano e 3 meses ou 4, uma coisa assim. E pelo que ela me falou e pelo que eu já li, gente, se vocês lerem as obras do André Luiz, vocês sabem exatamente o que acontece em qualquer reunião mediúnica aqui, de qualquer centro, vocês sabem. Então, eu sabia. Por leitura, eu sabia. Eu sou muito racional, eu sou muito lógico, eu quero entender. Então, disse para ela, pelo que eu já li, minha mulher me falou, eu acho, olha o detalhe agora, que eles têm condição de te ajudar para você fazer as mudanças que você precisa. Você não vai lá pensando que vai encontrar alguém com uma varinha de condão, chega lá e plim, seus problemas estão resolvidos. Não, não é assim. Não é assim. Mas eles têm condição de te ajudar e você fazer as mudanças que você precisa fazer e que dependem de você. Portanto, a cura de cada um de nós aqui depende de cada um. Está disposto a fazer as mudanças que precisa. Do contrário, vai continuar sofrendo. Até que um dia se conscientize, eu acho que realmente eu tenho que mudar. Pronto, está resolvido. Né? Aí eu falei com ela, ela chegou e disse, olha, do jeito que eu estou, eu topo qualquer coisa.
Aí começou a dizer, eu já fui aqui, ali, acolá, não sei o que lá, tá. Eu disse, bem, então faz o seguinte, quinta-feira era o dia que a Lúcia vinha aqui, com a Sandra do Júlio. A Sandra que trazia ela. Eu vim uma vez ou outra para buscar a Lúcia aqui. Eu falei para ela, olha, faz o seguinte, na quinta-feira, quando a gente trabalhava junto, quando terminar o expediente, você me acompanha, que eu sei onde é que é o local, e eu lhe mostro lá, lhe apresento, e aí você vai ficar sabendo como é que chega lá. Tá bom. Na quinta-feira ela me seguiu, chegamos aqui, eu fui entrando aqui, quem é que estava na entrada? Seu Uriel e Vilaldo. Eu apresentei ela para eles, deram as boas-vindas, não sei o que lá, aquela conversinha rápida. Aí de repente ele olhou para mim e disse, você não quer ficar não para assistir? Você não quer ficar não para assistir? Eu disse, eu já estou aqui. Até hoje, de 94 para 2024, faz 30 anos que eu frequento aqui o cantinho. Eu já tinha estudado todas as obras de Kardec, todas. Porque era eu sozinho. Era eu lendo e sublinhando aqui ao lado, fazendo anotação para depois conversar se tivesse com alguém, mas não tinha ninguém para conversar. E até então eu nunca tinha entrado no centro espírita nem para assistir palestra pública como essa aqui, nunca. Resistência? Não, muito pelo contrário. Na primeira leitura que eu fiz de Espiritismo, que foi Nosso Lar, e por sinal é em Esperanto, eu disse, gente, que coisa maravilhosa isso aqui é totalmente lógico, racional, não tive problema nenhum em entender aquilo ali. Absolutamente. E a única coisa que eu sabia do Espiritismo era só a palavra, eu só conhecia a palavra Espiritismo, só. Mas eu li Nosso Lar em Esperanto e vi que realmente aquilo ali fazia sentido, dali para frente fechou. Então, a minha amiga veio, fez o tratamento aqui, acho que ficou uns 2 anos, que aí é outro aspecto da cura aqui. A grande maioria vem para cá, se submete a um tratamento espiritual, e depois que, aqui no Emmanuel ele falou sobre isso, vou ler depois aqui, depois que sente alguma melhora, eu acho que já estou bom, e casca fora, nunca mais aparece. Deixa eu avançar aqui na do Emmanuel, que é muito ilustrativa. Então ele diz, se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, você sabe o que é, né? Através da boca, tomando um comprimidozinho, e dos poros, porque às vezes é um óleozinho essencial, passar na pele e tal. Não acredite, te possa restaurar integralmente. Por quê? Ele logo após fala, o comprimido ajuda, claro que ajuda, mas de um modo geral, hoje não tem nenhum médico aqui, eu acho que não tem, os efeitos colaterais são terríveis, de um modo geral são terríveis. Então ele diz, o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Olha aí. Por que do coração? O coração é no sentido da mente. Muitos dos nossos amigos, entre aspas, chegam aqui com um ódio terrível. Por quê? Porque nós fizemos coisas ruins, perversas, maltratamos, magoamos demais, fizemos sofrer, e eles chegam aqui tremendamente revoltados. E o fulano que praticou aquilo ali nem se lembra mais. Porque às vezes eu pergunto, mas me diga uma coisa, faz quanto tempo que isso aconteceu? De um modo geral eles respondem, faz muito tempo, eu nem me lembro mais. Eu digo, o quê? Você nem se lembra mais? Faz tanto tempo assim? E você esse tempo todo sofrendo desse jeito? Meu amigo,
Você sabe por que você está sofrendo esse tempo todo? Que você nem tem ideia do tempo que já passou assim? Porque você não quis descobrir a causa das coisas, a causa de você ter passado por aquela experiência, que eu não duvido que você sofreu. Eu não tenho a menor dúvida que você está sendo sincero, que você passou por uma experiência muito dolorosa. Mas olha, não existe efeito sem causa. Não existe. É um dos axiomas da nossa ciência, viu, Francisco? Você sabe disso aí. Não existe efeito sem causa. E você não se interessou em descobrir a causa porque você passou por aquela experiência tão dolorosa que fez você sofrer tanto, mas você não quis saber por quê. Isso aí equivale a um médico que quer curar o doente, mas não tenta saber por que ele está doente. Ah, você está com um azia, um queimou aqui no estômago? Passa aqui um omeprazol para ele, toma e o fulano vai embora, toma aquele remedinho ali. Gente, que remédio maravilhoso. Espera para tu ver. Ele não tratou da causa, ele tratou do sintoma, aliviou o sintoma, é como o fulano que vem aqui, melhora. Disse, não, eu já está bom, não mais não. Continuando aqui então, né? A mente é fonte criadora. Essa é uma frase muito significativa, meus amigos. As pessoas não têm ideia da importância dessa frase. Vou repetir. A mente é fonte criadora. O detalhe é que ela tanto pode criar coisas boas, botar lá direito, coisas boas, como também coisas que não são tão boas. Mas só depende de você, de mim mesmo. Se eu me sintonizar com as coisas ruins, pode ter certeza que eu vou receber coisas ruins. Claro. Mas se me sintonizo com coisas boas, antes da iniciar nossa conversa aqui, eu encontrei duas pessoas lá do lado de fora e perguntei, olha, você está repetindo aquelas duas palavrinhas? Não vou falar quem é, não. Eu já falei para mais de, não foi só as duas, não. Falei para outras aqui. Você tem que repetir 1.500 vezes todo dia essas duas palavras. Porque elas são como um mantra, né, na linguagem lá dos hindus. Otimismo e confiança. Seja otimista. Acredite que vai dar certo. Acredite que você vai melhorar, vai se curar. Acredite. Isso tem um poder que você não tem ideia. E também confie. Aliás, as curas que Jesus fez, está totalmente... As curas que Jesus fez, vocês sabem muito bem, nós já ouvimos quantas vezes isso. Ele sempre dizia ao final da cura, meu filho, a tua fé te curou. Ele só curou aqueles que tinham fé. Não precisava nem tocar nele. Não. Aquela mulher que tinha um sangramento de anos e anos, quando soube que Jesus estava ali nos arredores, não, eu vou lá porque eu quero me curar. E naquela multidão de gente, ela se esforçando para passar naquele apertadinho ali, e as pessoas gingando ela, não queria deixar ela passar, e ela, não, eu tenho que tocar primeiro na manta dele, se eu tocar eu fico curada. E o que é que aconteceu? Ela conseguiu finalmente chegar perto de Jesus, tocou na manta dele, né, naquela roupa dele, e ela disse, estou curada. Jesus percebeu espiritualmente e fala para os discípulos, alguém me tocou. Mas Senhor, nessa multidão aqui, você quer saber quem tocou? Então, para a gente ter uma ideia, o como é importante, são importantes essas duas palavras, otimismo, seja otimista, confia em Deus, mas confia em você mesmo também. Eu confio em Deus, mas é muito difícil, eu não consigo. Mas peraí, que confiança, que fé é essa? Diga sempre para você, eu quero, eu posso, eu mereço. Você merece sim. Todos nós merecemos ser felizes. Ninguém foi criado para sofrer, não, gente. Nós somos criados para sermos felizes, todos. Mas espera aí. Felicidade é como a cura, dependendo do esforço de cada um, né? Muito bem. Então, amém. Deixa eu olhar aqui. Já voltando aqui da história da mente, que era muito importante. Tem um médico, um cientista aqui brasileiro,
Ele morava, acho que em Manaus. E ele ouviu falar sobre essa coisa da mente, não sei o que lá e tal, o poder da mente, não sei o que, e ele quis fazer um teste. Ele pegou um paciente e colocou numa câmara daquelas de tomografia, que eu não adjetivozinho que eu não me lembro agora. Colocou fulano na câmara e pediu para ele olhar para uma figura que ele apresentou lá. O fulano olhou e ele, naquela tomografia computadorizada, percebeu que aquele lobo da cabeça dele, essa região aqui, ficou mais vermelha, mais sangue fluiu ali. Ele disse: agora, escuta isso. E passou alguma coisa para ele ouvir. A outra área aqui atrás mostrou ali a indicação de que tinha um fluxo maior de sangue. A terceira que ele pediu para fazer: olha, agora faz uma prece. Mas não é uma prece espírita, católica, uma prece que você agradece a Deus, alguma coisa, né? Uma prece só. E ele percebeu que então que esse lobo frontal aqui aumentou 5,6 ml de sangue. E ele diz: olha, é nesse lobo aqui que a gente usa para tomar nossas decisões. Se ele está com tanto sangue assim, significa que você tem mais chance de tomar uma decisão correta. E aí ele chega e diz: olha, se você simplesmente faz essa atitude aqui, aumenta o fluxo sanguíneo ali. E a gente não sabe, não pratica, deixando de utilizar uma capacidade tão grande como essa. Meus amigos, por favor, lembrando a frase do Espiritismo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Continua aqui que meu tempo já está cortando aqui. Ó. E ele diz aqui: a vida pouco a pouco plasma, ou seja, constrói em torno de nós, em nossos passos, aquilo que cada um deseja. Desejar é pensar. Ora, se você está pensando coisas que são ruins, pode ter certeza que vão acontecer coisas ruins com você. É isso que você quer? Então continua. Ah, não é isso? Então muda. Pense em coisas boas, faça uma caridade, faça um gesto, faça uma oração. De que vale a medicação exterior se prossegues triste? Ah, eu até queria fazer, mas eu não consigo. Comigo sempre dá errado. Tem gente que é assim. Triste, acabrunhado, e insubmisso, ou seja, não aceita as dificuldades que aparecem na sua vida. Ah, não, mas isso aqui não. Mas peraí, o universo não está a seu favor para fazer as coisas que você acha que deveria acontecer, do modo que você quer e no tempo que você acharia que deveria acontecer. Não, não está. É melhor você se conscientizar disso. De outras vezes, pedes o socorro do médico humano ou dos benfeitores espirituais, mas ao surgir as primeiras melhoras, o que acontece? Abandonas o remédio ou conselho salutar. Nós estamos aqui para você, conselhos. Não são meus, não, os conselhos, é do Emmanuel. Aí você abandona o remédio: não, já estou bom, não precisa mais desse remédio não. O antibiótico que o médico disse: olha, você tem que tomar 7 dias, aí você tomou o terceiro, quarto, não, acho que já estou bom, e joga lá para fora, né? O conselho salutar: e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Acontece que a enfermidade, quando volta, geralmente é a situação mais grave, mais difícil de ser tratada. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera, com raiva, com ódio do fulano? Como você vai conseguir ter saúde? Esses sentimentos, meus amigos, são verdadeiros venenos que nosso corpo meu produz e joga na nossa corrente sanguínea. Tanto que quando vocês todos sabem disso, quando você passa por uma situação muito chocante, que alguém faz aquela muito perto de você, normalmente o coração dispara. E o sangue, às vezes, fica vermelho, então
desmaia. Por quê? Porque o nosso próprio organismo produziu o veneno que provoca aquilo ali. Então, a indignação rara, quando justa, construtiva, no interesse geral, não é só meu, é sempre um bem. Ele vai aqui à frente e diz: o desalento, por sua vez, é clima anestesiante. Aí eu até queria fazer, mas eu não sinto coragem de fazer isso. Isso é tão difícil. Comigo sempre dá errado. Aí você fica anestesiado, não faz nada. Qual é a tendência? Piorar. Piorar para que você reaja, é só por isso. Então, o desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E você ainda está passando por situações dessa de cólera, de raiva, seja de quem for. Se o fulano lhe provocou, é porque você precisava daquela experiência. E é de responsabilidade do outro. Aproveita. Termino já. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar? Quer responder na lata, né? Não sabe escalar, desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores. Ninguém, uma frase que eu tenho repetido ultimamente, ninguém passa por nada que não precisa passar. Precisa, eu usei precisa, não é que merece. Eu mereço. Não é merecido, é precisar. Para quê? Para aprender, para mudar, é só isso. Então, por mais se apressem socorrista da terra e dos planos espirituais em seu favor, devoras as próprias energias, olha só. Vítima imprevidente do suicídio indireto, porque essas situações de cólera ou de alguém que bebe, que fuma, vão levar a um suicídio. Ele diz indireto, mas é suicídio sim. O André Luiz, quem deu nosso lar, ficou surpreso quando chegou lá naquelas zonas meio trevosas e ouviu alguém gritar para ele, chamando ele de suicida. Mas eu não me suicidei, E sua alimentação, aquilo que você comia? E as bebidas que você bebia? Aí, Meus amigos, desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Tudo que nós temos aqui de material não é meu, tudo que eu tenho não é meu. Foi simplesmente emprestado para que eu faça bom uso, em meu proveito, sim. Eu tenho direito, é lícito, é legal. Mas não esquece do outro, que está ao seu lado, sofrendo, necessitado, morrendo de sede, você é incapaz de oferecer um copo d'água. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui, foge à brutalidade, sempre. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Não foi por menos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, disse: olha, angariai amigos, juntai amigos. Ele tinha o seu motivo para sugerir isso aí. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. A maioria de nós não quer estudar. Poxa vida. A maioria parece que perdeu a capacidade de raciocinar, não quer pensar. Gente, pelo amor de Deus, por favor, pensa, analisa e tire suas conclusões. Quase terminando. Trabalha na extensão do bem. E a última frase: guarda a lealdade ao ideal superior que domina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, não é aquela oração decorada, oração da fé viva, consciente do que você está falando,
consciente do que você está pedindo, agradecendo, aí sim. Então, se cultivas a oração da fé viva em todos os seus passos, aqui ou além, o que vai acontecer? O Senhor te levantará. Nós ainda tínhamos muitas coisas para falar, mas o tempo terminou. Minha amiga Débora já faz tempo que ela disse, olha, 5 minutos. Eu queria fazer lembrar depois a vocês aqui eu já falei anteriormente, vou lembrar aqui para vocês. É um pedido também. Por favor, se esforcem para chegar aqui no cantinho nesses dias, pelo menos 15 minutos antes da hora da palestra. E 10 minutos antes de começar a palestra, nenhuma palavra a mais. Com o colega do lado, o amigo, nenhuma conversinha com o fulano. Não, uma conversa não é nada de ruim, não. Mas, por favor, nada, nenhuma conversa com o seu colega ao lado, seu amigo ao lado. Faz uma prece. Revisa o seu dia que você passou, o que você fez de bom. E o que fez de errado também. Santo Agostinho mandava que a gente, olha, eu quando estava aí, toda noite, antes de dormir, sentava lá e passava em revista o meu dia, olhava o que eu acertei, fiz de bom, para amanhã eu repetir, descobri o que eu fiz de errado, para amanhã eu colocar o olho e não repetir os mesmos erros. Então, por favor, nesses 10 minutos, rezem, façam uma oração, mas pensem também sobre o seu dia e se comprometa com você mesmo de amanhã não repetir aqueles mesmos erros. Isso pode te ajudar muito, porque a sua mente já fica mais ou menos preparada, em sintonia com os amigos do plano espiritual que estão aqui para nos ajudar. Você não tem consciência, mas durante essa conversa nossa aqui, com certeza, todos vocês receberam uma visitinha aí ao lado. Muitos foram tratados de doenças que ainda iriam aparecer. Mas como você se encontrava aqui, num clima de harmonia, a mente pensando lá em cima, sintonizada com essas coisas elevadas, eles aproveitam para fazer esse tratamento de doenças que ainda poderiam acontecer. Nós temos aqui o hábito de aplicar um passe individual lá na outra sala, mas hoje só tem o João aqui. Então nós não vamos fazer esse passe individual, porque senão vai virar noite lá para dar passe, né? Nós vamos simplesmente, eu vou sugerir para vocês que cada um, de olhos fechados, se imagine aqui diante do nosso Mestre Jesus, Ele se aproximando cada vez mais de você, de braços abertos, com aquele sorriso amigo e franco, convidando para que você se aproxime dele para receber aquele abraço carinhoso, receber aquele jato de energias maravilhosas, capazes de restaurar todas as suas energias, seus centros de força, lhe transmitindo tranquilidade, paz, otimismo e confiança também, meus amigos. Sintam-se, portanto, abraçados pelo nosso Mestre e amigo Jesus. Não apenas aqueles que aqui se encontram esta noite, mas também os nossos amigos que, por um motivo qualquer, não puderam comparecer esta noite para a nossa conversa. Que essas mesmas energias derramadas aqui em abundância também se façam presentes nesses lares, envolvendo todos que ali se encontram, num clima de paz, de harmonia, de tranquilidade. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, e graças a Deus. De minha parte, está concluído. Bem, né? Todo mundo escutou direitinho. Agora, quando chegar à noite em casa, né? Vocês vão, de novo, reler essa leitura, tá certo? E sempre que possível, façam isso. Porque eu estou dizendo para vocês porque ela me ajudou muito na minha vida. E não diferente de todos vocês, também tive momentos difíceis. Estou aqui para contar a vitória. Mas é uma vitória que depende muito de nós. Que Jesus nos abençoe, que nessa noite maravilhosa possamos receber a visita desse amigo generoso, maravilhoso.
envolvendo todos vocês com muita luz, muita paz e muito amor. Que Jesus os envolva e que os acompanhe cada um de vocês de volta aos seus lares. Que o dia de amanhã seja muito melhor do que hoje. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que foram derramadas aqui, que se estenderam não somente sobre nós, mas sobre todos aqueles a quem amamos e que nosso pensamento alcança. Todos nós sejamos muito felizes e jamais esqueçamos que ninguém é feliz se não busca a Deus e a sua reforma íntima, que é muito importante. Milagres acontecem, mas é preciso que se procurem para que eles aconteçam na nossa vida. Muito obrigado, foram todos bem-vindos, permaneçam em paz. Quem está em tratamento permanece na sala e os outros estão liberados, né? Então, a leitura é 86, bom? Do livro Fonte